acabamos de sair do banho. A gente tava uma bagunça. Tava uma bagunça lá dentro. Cleci e o Regivaldo eram casados e tinham 3 filhas. A Miliane, de 19 anos, Manuele, de 13 anos e a Melícia, de apenas 10 anos. O Regivaldo trabalhava como caminhoneiro. Em 2019, a família se muda para essa casa em Sorriso, para que vocês anotem essa informação. A casa, vou mostrar aqui pra vocês, a casa deles, do lado já tinha outra casa. Não tinha um muro e um espaço, não, era junto, colado a casa uma na outra. E agora a gente vai para novembro de 2023. Do lado da residência dessa família estava sendo construída uma casa. Essa construção começou, passaram ali 60 dias construindo, trabalhando, só que deu uma pausa. Ficaram de 30 a 40 dias sem ninguém aparecer lá. Ela retornou, tinha 15 homens trabalhando nessa construção. Entre esses 15 homens estava o Gilberto. Ele também trabalhava nessa construção e ele dormia nessa construção, fazia ali em torno de 1 mês a 2 meses. Do lado tinha vários andames. Então o Gilberto estava olhando a movimentação, estudando a movimentação da casa. A Cleuci teve que fazer uma viagem. Ela iria passar ali em torno de 3 a 4 dias fora de casa. Então iria ficar na casa a menina de 19 anos, a de 13 e a de 10. A menina de 19 ia ficar responsável pelas outras meninas. E assim aconteceu, as meninas ficaram ali em torno de 3 dias sozinhas. No 4º dia, a mãe retornou para casa. Chega no dia 23 de novembro de 2023, a Cleuci fala normalmente com seu esposo. Ela manda mensagem, eles trocam ligações e assim por diante. No dia 24, na sexta-feira, eles ainda se falam normalmente. E à noite, no dia 24, a Cleuci troca ali mensagens com o esposo. Ela pergunta se ele vai trabalhar, passar mais tempo fora de casa. Ele diz que sim, que ele não iria retornar para casa e que iria ficar mais 2 dias trabalhando como caminhoneiro. E ela acaba ficando até mesmo chateada, porque ela queria que ele voltasse para casa e não fizesse essa rota. Mesmo assim, ele seguiu viagem e no dia seguinte ele manda mensagem para Cleuci. Só que aí a Cleuci não responde mais. Um ponto importante nessa história é que as meninas todos os dias mandavam mensagem pro pai, falavam, filmavam, enfim. E aí começa a pior parte dessa história. No dia 24 de novembro de 2023, o Gilberto pula o muro. Um detalhe, o muro era alto, tinha cerca elétrica e tinha 2 cachorros enormes. Ele conseguiu ir do muro até uma janelinha que ficava próxima do muro. E essa janelinha era de um banheiro nos fundos. Quando ele entrou na casa, acabou fazendo barulho. E a Cleuci estava acordada. Ela ouviu esse barulho e vai até a cozinha. Quando ela chega na cozinha, ela se depara com o Gilberto. E assim começa uma briga corporal. O Gilberto vai até uma gaveta onde tem talheres, assim em diante. Ele pega uma dessas facas e começa a Cleuci por diversas vezes. E ela continua lutando por sua vida. Ela não desiste. Até que chega um momento que o Gilberto, ele pega essa e ele faz um corte de uma ponta à outra. Não é decapita, mas ele faz um corte que fica saindo muito líquido do corpo. A pessoa começa a se engasgar até mesmo com o próprio líquido. Quando ele faz isso com a Cleuci, a mãe, a Meliane, a filha de 19 anos, chega, porque ela percebe esse barulho e vai ver o que está acontecendo. Então ele faz a mesma coisa que fez com a mãe, faz com a Meliane. Depois de fazer isso com a Meliane, ele volta para a Cleuci, para a mãe, e começa a ela e a filha assistindo tudo, se agonizando. Gilberto termina de a mãe, ele vai até a filha. A Meliane, mesmo com o corte, mesmo machucada daquela forma, ela continua lutando, porque ela não quer ser Então, no meio dessa briga, e ela usando a mão e ele usando o faca, furando ela por diversas vezes, ela tira um tufo de cabelo do Gilberto. E é nesse momento que a Meliane, ela tem algo muito raro, que é um espasmo. Como que eu posso explicar pra vocês? É quando a pessoa congela depois de um estresse muito alto e o corpo fica rígido. Então ela desvive com um tufo de cabelo na mão, segurando assim. Só que nesse meio tempo, a Manuele, de 13 anos, aparece. Então ele corre, vai até ela e começa... Ele faz a mesma coisa, gente. Ele diversas vezes. E ele volta para a menina de 19 anos, ela, e depois vai até a menina de 13 anos. Quando ele vai até essa menina de 13 anos, ela já está desvivida. Ele essa menina. Então ele faz... que você já sabe o que é quando se faz com uma pessoa morta. Quando o Gilberto termina de fazer isso com a menina de 13 anos, ele acaba gostando tanto que ele leva a calcinha dela como forma de lembrança, para ser lembrado o que aconteceu naquele momento. A Melícia, de 10 anos, acorda com toda aquela movimentação na casa, com os gritos. Ela vê aquela cena, começa a gritar, a chorar muito. Gilberto vai até o quarto, ele
desvive ela. Ela é a única que não foi por ele. Material genético foi encontrado na mãe, na menina de 19 anos e na outra de 13 anos. A vizinha ouviu os gritos, mas achou que era uma briga de família, de casal. Então ela não chamou a polícia, ela simplesmente ignorou tudo aquilo. Fora os latidos dos cachorros, porque tinha 2 cachorros enormes vigiando a casa, na frente tendo acesso ali fora da casa, e um outro cachorrinho menor dentro da casa. Então todos eles estavam latindo demais. Mas mesmo assim isso foi ignorado. O Gilberto sai da casa levando a calcinha da menina de 13 anos e volta a dormir na construção. No dia 25, o pai tenta falar com a esposa, só que não tem nenhum retorno. Tenta falar com as meninas, também não tem nenhum retorno. Ele acha estranho, mas ele segue a viagem. Só que chega domingo e não tem nenhuma notícia, nada. Então ele manda mensagem dizendo que vai chamar a polícia se nenhuma delas responderem, atenderem. E como ele não tem retorno, ele liga para a polícia e pede para os policiais irem até a casa para ver se estava tudo bem. Os policiais vão até a casa, eles percebem que o ar-condicionado está ligado, os cachorros estão na frente da casa, o portão está trancado, chegam a apertar a campainha, mas não são atendidos. Então o pai retorna a ligação para eles e pergunta, e aí, tá tudo bem? Eles dizem, olha, o teu carro é o vermelho. E o cara diz, sim, é meu carro, é o vermelho. Ele diz, tá tudo bem, porque o ar-condicionado tá ligado, os cachorros estão aqui, aparentemente tá tudo normal. E aí o pai pensa, então tá tudo bem. Só elas que não querem me atender nem me responder. E toda segunda-feira, as meninas menores, as de 10 e as de 13 anos, antes de ir pra escola, falavam com o pai. Isso era um padrão dessas meninas fazerem isso. Então o pai esperou até segunda-feira e ficou esperando as meninas entrarem em contato com ele. Como isso não aconteceu, na segunda-feira, ele liga pra escola perguntando se a menina de 10 e a de 13 foram pra aula. Então a escola diz que não, que elas não foram. E a mãe das meninas nunca deixaram elas faltarem aula sem avisar o pai. Ela sempre fazia questão de comunicar ao marido de tudo o que estava acontecendo na casa e se elas podiam fazer tal coisa, se não, sempre era comunicado. Então, nesse momento, ele tem certeza, não, tem alguma coisa acontecendo, e ele liga para a mãe da Cleuci. A senhora viu a Cleuci, as meninas? E ela diz, não, a última vez que eu vi, que eu falei com elas, foi na sexta-feira. E ele diz, olha, tem alguma coisa errada, porque eu ligo, ninguém me atende. E ela fica, como assim, tem alguma coisa de errado? O que está acontecendo? E ele diz, não sei o que está acontecendo. E assim, a Ionara vai até a casa da irmã. Nesse meio tempo, o marido liga para a polícia novamente. Ele diz, olha, eu sei que eu já liguei, vocês já foram lá, mas tem alguma coisa de errado. A minha cunhada está indo lá, vocês precisam ir lá ver o que está acontecendo, porque não é normal. E assim, a irmã e os policiais chegam juntos, no mesmo tempo, na casa de Cleuci. A irmã da Cleuci até mesmo pensou que elas poderiam ter sido levadas enquanto elas estavam andando de bicicleta, porque a mãe, mas as meninas, elas eram acostumadas a pegar a bicicleta e sair andando. Mas quando ela percebeu, viu por uma brechinha, as bicicletas estavam lá. Os policiais arrombaram o portão para poder entrar. E quando eles entram, eles vão olhar pela janela, eles se deparam com uma cena horrível. Os policiais dizem que quem entrou naquela cena nunca mais foram os mesmos. Os policiais arrombaram o portão e quando eles foram olhar pela janela, eles viram 2 mulheres desvividas com muito, gente, era uma poça de líquido vermelho. Era muito líquido vermelho. Porque, como eu disse pra vocês, os cortes foram feitos de uma ponta a outra. Não chegou a decar. Mas ficava saindo muito, 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 muito. Só pra vocês terem uma ideia, tinha líquido vermelho nas paredes, no teto, nos móveis. Era muito, gente. Então, imediatamente, a polícia pede reforços. Depois, após a irmã receber a confirmação do que eles tinham visto ali, o Regivaldo liga pra irmã da Cleuci. Então ele pergunta, e aí, elas estão bem? Então ela começa a gritar desesperada, chorando. Volta pra casa agora, elas foram assassinadas. E ele diz assim, como assim? Como elas foram assassinadas? Ela diz, volta pra casa agora, agora, porque elas foram assassinadas. E então o Regivaldo desliga o telefone e ele recebe essa notícia. Lembrando, o Regivaldo estava trabalhando, dirigindo um caminhão. Ele nem na cidade estava ainda. Então ele para um caminhão num posto de gasolina e fica refletindo o que está acontecendo. Então ele percebeu que se ele fosse dirigindo, ele acabaria perdendo a sua vida, porque ele não tinha condições, ele não iria ter condições, por mais que o desespero dele fosse grande, ele não teria. Ele queria estar lá, mas ele percebeu que se ele fosse, seria uma tragédia. A equipe de perícia chegou na casa junto com um delegado e outros policiais. Quando o delegado chegou, já tinha alguns repórteres ali. E tinha um que chegou primeiro. E ele percebeu algo estranho. Então ele chama o delegado e diz que tinha 15 homens trabalhando ao lado, em uma obra. Dos 15 homens que estavam trabalhando nessa obra, só um que não foi saber o que tinha acontecido. Porque é normal do ser humano. Quando algo acontece dessa proporção, você saber
o que aconteceu, até porque era do lado da onde eles estavam trabalhando. E esse homem que não foi ver o que tinha acontecido era o Gilberto. O Gilberto ficou longe. Ele até procurou saber o que tinha acontecido, mas, sabe, de longe, ele não chegou perto. Quando o delegado entra na cena, ele se depara com a mãe e a menina de 19 anos no corredor próximo à cozinha. Elas estavam uma de barriga para cima e outra de barriga para baixo. A menina de 13 anos foi encontrada entre o quarto e a cozinha e a menina de 10 anos dentro do quarto. Dentro da casa foi encontrada algumas pegadas no líquido vermelho seco. E essa sandália era uma sandália que ela estava com uma deformação na sola. Era um lado que estava mais desgastado do que o outro. Não era qualquer sandália, era a sandália que tinha essa deformação, como eu disse para vocês. Além da sandália, que tinha essa sola específica, também eles acharam cabelo na mão da menina de 19 anos. Então alguém estava com algum buraco na cabeça, porque era muito cabelo. E depois que o delegado viu a cena, a questão da sola, o tufo de cabelo, o repórter dizendo que viu algo estranho na construção do lado, ele foi até essa construção. Quando ele chegou, ele reuniu todos os que estavam trabalhando e disse: olha, gente, a partir de agora ninguém sai, ninguém entra. Todo mundo fica aqui, eu quero a documentação de vocês. O delegado começou a puxar a ficha de cada um que estava ali. E quando chegou na vez do Gilberto, gente, vocês não vão acreditar. Ele estava em liberdade depois de ter cometido um ato. E há 2 meses ele tinha tentado fazer a mesma coisa que ele fez na casa ao lado. Ele só não desviveu essa outra moça porque essa moça começou a gritar muito e a vizinha, alguém ali apareceu e acabou que ele saiu correndo. E ele estava sendo procurado por conta disso. Então ele fugiu, saiu dessa cidade que ele tinha cometido isso e foi até Sorriso. E o delegado pergunta pro Gilberto: tu tá respondendo por algum crime? E o Gilberto diz que não estava respondendo por nada. E o delegado ficou em silêncio. Então ele teve uma ideia, até porque se ele tivesse respondendo algo, não seria prova que ele fez o que fez na casa ao lado. O delegado pediu todos os pertences, roupa, chinelo, tudo dos homens, tudo. E eles começaram a entregar. Quando chegou na vez do Gilberto, o Gilberto levou ali as roupas, mas não levou algo que o delegado queria muito, que era o chinelo. Ele queria ver o chinelo, só que ele não queria falar especificamente: eu quero o chinelo de vocês. Não. Ele diz: eu quero pertences de vocês, roupa, calçado, tudo que vocês tiverem, eu quero ver isso, tragam até mim. E assim eles fizeram. Mas quando chegou na vez de Gilberto, o Gilberto não levou o chinelo dele. E o delegado: opa, cadê teu chinelo? E o Gilberto diz: não, eu não tenho um chinelo. Como que um pedreiro não tem um chinelo? Me diz isso, me responde. Você tem um chinelo? Para com isso, vai pegar seu chinelo? Ele foi pegar o chinelo dele. Quando voltou, tinha a mesma deformação na sola. O delegado pega esse chinelo, vai até a casa onde está o perito e pergunta: olha, é esse chinelo aqui? Então o perito faz uma comparação e ele percebe que exatamente não é outro chinelo, é aquele chinelo que fez tudo aquilo, que estava andando ali na casa, batia exatamente com o que eles encontraram lá. O delegado sai correndo da casa e vai até a construção e prende o Gilberto. E é nesse momento que o delegado percebe que estava faltando um tufo de cabelo aqui bem na lateral da cabeça do Gilberto, que era o tufo de cabelo que a menina de 19 anos tinha tirado ali no contato que eles tiveram. O Regivaldo nunca mais entrou nessa casa. Ele acabou se mudando depois do que aconteceu. Ele levou todos os pertences, armários, guarda-roupa, sapatos, roupas, vestidos, brinquedos, as bicicletas. Ele montou tudo dentro da casa onde que ele está hoje em dia e ele deixa tudo de lembrança das meninas. O Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, em 2025, em agosto de 2025, ele pegou uma pena de 225 anos. Ele ficou um tempo preso e eu estava dando uma pesquisada aqui, eu vi que ele ficou preso por um tempo, depois ele foi transferido para uma outra cadeia. Por quê? Por conta da segurança dele, porque estavam querendo matar ele dentro da cadeia. Se você gosta de conteúdos assim, já me segue, deixa o teu comentário aqui dando sua opinião e até os próximos vídeos.